Você já sentiu agonia por causa da igreja? Eu nasci num lar presbiteriano e conheço as decepções típicas do ambiente religioso, do ambiente igrejeiro. Convivi com pessoas que me magoaram, me entristeceram, me decepcionaram. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse Café com Fé. Não é sobre esse tipo de agonia. Antes, a minha questão é muito simples. Você tem sofrido por amor à igreja do Senhor Jesus? Lendo a carta de Paulo aos Colossenses, nós encontramos um crente, um membro da igreja chamado Epáfras. Epáfras, cujo nome significa encantador, simpático, nasceu em Colossos, possivelmente levou o evangelho a Colossos e era membro daquela igreja. Mas mais do que isso, era um homem que tinha um coração cheio de amor por causa daquela igreja. E quando lemos o capítulo 4 da carta aos Colossenses, encontramos 3 informações dadas pelo apóstolo Paulo que revelam o quanto aquele homem amava a igreja a qual pertencia. A primeira informação dada por Paulo diz que Epáfras sempre lutou em oração pelos colossenses. E a palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui diz respeito ao fato de que ele sentia agonia pela igreja, ele agonizava em oração por causa da igreja. Tamanho era o amor de Epáfras por aquela comunidade. Mais do que isso, Epáfras orava porque ansiava ver a igreja em Colossos passando por uma verdadeira maturação, pelo amadurecimento, pelo crescimento. E descobrimos, recebemos uma terceira informação dada por Paulo que diz que Epáfras também se preocupava com a saúde espiritual dos irmãos, não apenas dos irmãos de Colossos, mas de Hierápolis e Laodiceia, porque ele conseguia ver o reino de Deus de maneira mais ampla e ele não permitia que a sua preocupação ficasse circunscrita ao gueto de Colossos. Por isso, ele buscava o crescimento e a saúde espiritual de outras igrejas e de outros irmãos. Estudando a palavra de Deus e a vida de Epáfras, eu aprendo que aqueles que pertencem à igreja de Jesus não podem ficar indiferentes ao que acontece no meio da comunidade da fé. Antes, aqueles que pertencem à igreja de Jesus precisam lutar em oração pelo amadurecimento dos irmãos, pela saúde espiritual dos irmãos. Afinal de contas, eles foram comprados e lavados pelo precioso sangue do Cordeiro. Meu querido, que Deus lhe abençoe. Ame a igreja de Jesus. Lute pela saúde espiritual da igreja de Jesus. Viva apaixonadamente ao lado da igreja de Jesus, servindo o reino de Deus. Que Deus lhe abençoe. E até o nosso próximo Café com Fé.